Polícia Civil ela também investigou ataques difamatórios contra a atual diretoria e apurou que a estratégia do suspeito seria criar uma atmosfera de animosidade entre os médicos e a cooperativa. Isso de fato aconteceu e qual que era o clima na cooperativa antes dessa operação? Então, olha, foram duas fases. A primeira foi no começo do segundo semestre do ano passado, acho que em agosto, setembro. Surge lá quando ainda já discutíamos, não me lembro mais a data, né? Mas ia ter uma assembleia da Unimed e de repente surge lá um monte de mensagem por SMS, acesse o site Unimed Sem Medo, porque vamos mostrar que o balanço está fraudado, o seu dinheiro vai ser devolvido. Cara, um movimento no dia da Assembleia, aquilo bem orquestrado. Viu? E aí o Unimed Sem Medo era um site com lá a pecha de jornalístico, fazendo denúncias contra a atual diretoria, dizendo que o balanço foi fraudado e uma série de questionamentos a respeito do que o balanço que nós apresentamos, aquele que mostrou um prejuízo de 400 milhões, e que os cooperados tinham que convocar uma assembleia, destituir a diretoria e o dinheiro ia ser devolvido. Só que era um site todo dia não, era 2 vezes por semana eles tinham notícias escandalosas, tentando jogar contra os diretores coisas, assim, fatos desairosos. Aquilo, você sabe como que pode ser transformado uma notícia, um fato numa coisa ruim ou numa coisa normal. Eles faziam a pior versão e às vezes até fantasiosas, né, de cada fato que eles citavam ali. E quem assinava o site era Edmond Dantès, o conde de Monte Cristo que voltou para se vingar, né? Então, aquilo ali foi um trabalho. Você imagina você entrar com liminar contra um site que não tem ninguém responsável, Edmond Dantès, que é fictício, né? Então, mas nós conseguimos bloquear o site depois de 2 meses de intensa atividade deles. Aquilo foi entendido, o nosso jurídico entrou dentro a justiça, entendeu muito bem, e o judiciário, né, entendeu muito bem, despachou e os sites foram bloqueados, aquilo parou. Nessa época, a gente já fez as denúncias na delegacia de crime de informática, né? E aí aquilo esfriou. Agora, no começo do ano de 2025, volta de novo, só que com outra roupagem. O ex-marqueteiro o marqueteiro da gestão anterior, né, ele botou a cara dele, criou um site, e esse site ele começou a colocar notícias, artigos contra a diretoria, o foco principal em mim, mas atingia alguns diretores de vez em quando, mas assim, muito focado em mim. E não era só o site, esse site derivou em um canal dele no Instagram, e aquilo ele conseguiu viralizar dentro da sociedade, sabe? Então, como era muito focado em mim, isso criou um sofrimento muito grande para a minha família, tá? Para mim, e nós trabalhamos muito com as denúncias na delegacia de crime de informática, que eu vou falar para vocês, eu nem sabia que existia. E eu fiquei impressionado com o trabalho deles, porque eles fizeram um trabalho, eles já tinham feito um trabalho anterior que vinha de uma investigação do Unimed Sem Medo, do ano passado, e que eles, primeiro era a delegada Chiquita, depois entrou o delegado Guilherme, assim, mas um trabalho contínuo, viu? Assim, perfeito.
Então eles buscaram o quê? Como é que nós vamos saber de um site que não tem ninguém assinando, apócrifo, né? Como é que a gente vai trabalhar? Pegaram o SMS que foi enviado, encontraram a empresa que mandou os SMS para os cooperados, dizendo do site, né? E depois foram buscar quem pagou o SMS e chegaram no escritório do ex-marqueteiro do marqueteiro da diretoria anterior. E agora, como ele colocou a cara dele, eles vincularam o Unimed Sem Medo com esse mesmo movimento. E aí, hoje, baseado nesse trabalho brilhante da Delegacia de Crimes de Informática, nós temos lá, acho que umas 12, 15 ações criminais contra eles. E tem ação da Unimed e tem ação particular. Eu, particularmente, fui o mais agredido, né? Eu tenho 2 ações, uma de stalking, porque eles falavam todo dia, eles falavam o meu nome, e falavam coisas desairosas, e tem uma ação lá que tem em torno de 40 crimes que a gente moveu contra ele também, porque isso aí acalmou lá, porque ele parou de publicar essas coisas, né?